Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Eu sou a professora Yara Arruda. Nós vamos trabalhar a disciplina de Português Aplicada no curso técnico em enfermagem da Escola Alvorada. Eu sei que alguns vão se fazer a seguinte pergunta: mas por que português no curso de enfermagem? Porque o português é a nossa língua mãe, é a nossa língua materna, e ela cabe em todos os momentos da nossa vida. Qualquer que seja a situação, nós estamos usando a nossa língua, a língua portuguesa. Por isso, é tão importante quanto em qualquer outro curso trabalhar português com vocês. A nossa primeira aula da disciplina de português aplicado no curso de vocês, nós vamos falar sobre coerência textual. O que é coerência textual? A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem que é transmitida no texto. Ou seja, se você ler um texto e não usar a coerência correta, não fazer ele de maneira correta, ele vai ficar totalmente desconexado e sem sentido. Por isso, a gente vai trabalhar a coerência textual. E o texto aliado à coesão e à coerência, ele tem como função a construção dos sentidos da textualidade. E é por meio da coerência, pessoal, que ocorre a concatenação das ideias, ou seja, surge um emaranhado de ideias para que o texto seja produzido de maneira clara, tá? O texto que obedece à coerência, ele transmite a relação lógica de ideias que se complementam. Não se contradizem, o que ele disse está dito, e confere significado à mensagem, viu? Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto, ou seja, quando o texto tem coerência, quem está lendo logo de imediato entende o que aquela mensagem quis passar. A fala dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e a compreensão. E isso acontece quando? Quando o texto não possui coerência. Existem também vários tipos de coerência. Nós vamos falar de cada uma delas, ok? Primeiramente, nós vamos falar sobre a coerência narrativa, que é no slide a seguir. A coerência narrativa. Nesse tipo de texto, é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradição. O que disse está dito. E a palavra narrativa, aqui nesse sentido, ela está bem clara. O leitor vai fazer uma narração de um certo acontecimento. Veja bem esse exemplo aqui. Uma pessoa sem pernas dançou toda a noite, dando saltos de alegria com seus sapatos de salto. Ele narrou uma frase totalmente sem sentido. Por que sem sentido, professora? Porque como é que uma pessoa sem perna vai dançar a noite toda? Como é que ela vai dar saltos de alegria? Se ela está de sapatos, como ela vai dar saltos de salto? Então, é uma coisa totalmente sem sentido. Foi uma narração meio que crua, meio que nua mesmo, sem nenhum sentido. Agora vamos para o próximo tipo de coerência. É a coerência argumentativa. Esse nome ele é bem chamativo. Quando fala argumentativa, dá-se a ideia de quê? De argumentação, de argumento, de defesa. Vejam bem, Diário de um Louco. Era noite e o sol raiava no horizonte. Estava eu andando parado e sentado numa pedra de algodão. Longe dali e bem perto, havia um bosque sem árvores, onde os passarinhos pastavam, vacas pulavam de galho em galho e os elefantes tomavam sol à sombra de um pé de alface. Mais à direita, seguindo pela esquerda, havia um lago com solo pedregoso,
no qual os peixinhos nadavam e aos poucos morriam afogados. Vocês estão vendo que esse texto não tem nada a ver, é realmente o Diário de um Louco. Mas é uma argumentação que a gente pode usar para ler esse tipo de texto. Vejam esse outro exemplo. A Lua é um astro e é branca. Portanto, todos os astros são brancos. É uma coisa totalmente incoerente. Foi uma narrativa sem coerência. Então, só resumindo aqui o que é coerência argumentativa, são apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Eu concluí aqui nesse texto que é realmente o Diário de um Louco. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, fora esses. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Vocês viram que esse argumento aqui, ele foi bem mais coerente. Por que, professora, que ele foi bem mais coerente? Porque ele falou sobre a violência escolar, que não é um problema só da escola, é um problema da comunidade em geral e que a família tem que intervir juntamente com as outras duas partes para, assim, o problema ser sanado. A coerência descritiva. Essa coerência aqui, ela descreve algo. Nos textos descritivos, apresentamos um retrato verbal de pessoas, coisas ou ambientes, enfatizando elementos que os caracterizam. Sendo assim, os elementos utilizados devem ser coerentes com a cena descrita. Vocês perceberam? Eu posso fazer um texto descritivo, mas eu tenho que utilizar os elementos necessários para que esse texto seja, aliás, entendido. Existe também, gente, os princípios da coerência textual, tá? Primeiramente, vamos falar sobre o princípio da não contradição. Uma mesma proposição não pode ser verdadeira ao mesmo tempo também ser falsa. Então, ela disse uma verdade, mas ao mesmo tempo ela se contradiz dizendo que é falsa. Ou eu digo que sim, ou eu digo que não. Por isso, ela é chamada princípio da não contradição. Tá? Aí eu tenho um exemplo aqui. Uma galinha é uma ave e uma galinha não é uma ave. Logicamente que ele disse e desdisse no mesmo momento, mas a gente sabe que a galinha é uma ave, sim. Princípio da não tautologia. Esse nome me chama muita atenção. Por quê? Porque quando se fala em princípio da não tautologia, ela é considerada como um vício de linguagem. E o que é um vício de linguagem, pessoal? São palavrinhas que a gente usa com muita frequência no nosso dia a dia. Entenderam? Eu tenho certeza que alguns de vocês fazem o uso do vício de linguagem. É a repetição de alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação. Entretanto, quando há repetição excessiva de palavras, como eu falei, ou termos, pode ser que ela não consiga ser transmitida como deseja. Por que que ela pode não ser transmitida como desejada? Porque quem está lendo logo cansa daquela repetição e fica até com preguiça de ler, tá? Fica uma coisa muito enfadonha, muito incoerente, muito cansativa mesmo. Percebe-se a incidência do fenômeno quando o argumento se explica por ele de forma redundante ou falaciosa. Isso ocorre em diversos ditos populares. Princípio da relevância.
são fragmentos de texto que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si. Acabam tornando o texto incoerente. Por quê? Porque são assuntos diferentes que não se relacionam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e traz incoerência ao texto. Quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significação isoladas, a compreensão dos sentidos do texto é prejudicada. Coesão e coerência. Vamos falar agora um pouco sobre coesão e coerência na construção textual. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ninguém gosta de ler um texto enfadonho mais uma vez. O texto tem que fazer sentido, o texto tem que ser agradável. O texto tem que ter ideias relevantes, tá? A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Vejam bem. Aqui diz que a pontuação também é um elemento essencial, necessário e fundamental para a construção de um texto, tá? Porque vocês sabem que se não usarmos a pontuação correta, o texto também fica sem coesão, fica sem coerência e fica totalmente sem sentido. Isso colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Conectivos é o quê, gente? É aquela palavrinha que faz a ligação do texto para que ele fique totalmente com sentido. A coesão textual. Aqui está bem claro. É a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. É o que eu acabei de falar para você. E ocorre quando, professora? Quando as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Ou seja, um se encadeando no outro, o texto ganha sentido automaticamente. Vamos falar um pouquinho sobre mecanismos de coesão. O que é isso, professor? Os mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos, que é chamado anáfora e catáfora. A anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificadas como endofóricas. Enquanto a anáfora retorna um componente, a catáfora antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia textual, tá? Bem aqui um exemplo de anáfora. A empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Somos todos inteligentes. Isso é óbvio. Vocês veem aqui que houve uma contradição que está bem visível aos nossos olhos. Como é que a empresa faliu se ela não estava no vermelho e se ela tinha somente funcionários inteligentes? Então, isso é uma contradição, é uma anáfora mesmo. A catáfora, meu amigo disse isto. Não sei de nada. Outra meio que contradição. Como o amigo disse isso e ele automaticamente disse que não sabe de nada? Então, isso é chamado de catáfora. O disse não me disse. O disse e disse. A elipse. Vamos falar um pouquinho sobre a elipse. A elipse, ela é a omissão de um texto ou de uma oração inteira que já foi dita ou escrita antes, sendo que esta omissão fica subentendida pelo contexto.
Quando eu digo omissão, eu digo eu vou tirar, eu vou omitir, eu não vou dizer, tá? Exemplo, sobre a mesa apenas uma garrafa. Omissão do verbo haver. Onde ficaria o verbo haver nesse exemplo? Sobre a mesa apenas uma garrafa. Então, teria que ser assim. Sobre a mesa havia uma garrafa. Quer dizer, em cima da mesa havia uma garrafa. Mas aqui foi feito o quê, pessoal? Foi feito totalmente a omissão do verbo haver. No próximo exemplo, esta garota veio sem pinturas. Uma saia rosa, um moletom, sapatos vermelhos. Omissão da palavra sem. Onde ficaria esta palavrinha? Sem. Esta garota veio sem pinturas. Sem saia vermelha, sem moletom. Sem saia rosa e sem moletom. Está bem visível aqui a omissão tanto do verbo haver, no primeiro exemplo, como da palavra sem, no segundo exemplo. Então, isso é chamado de quê, meu povo? É chamado de elipse. Quando eu perguntar para você, quando eu disser para vocês, construam um texto baseando-se em elipse, vocês vão saber que elipse é a omissão de um termo ou oração inteira que já foi dito ou escrito antes. A conjunção, vamos lá para a conjunção, que coisa boa, né? A conjunção é a palavra invariável que liga duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. A conjunção liga orações estabelecidas, estabelecendo relação entre elas. Aí aqui tem um exemplo, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler para vocês com muita calma. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Essa é uma frase adversativa, ela fez uma ligação, tá? Nós, eu e vocês, não sabemos quem é o culpado. Mas o que foi que a gente fez? A gente apontou o fulano dizendo que ele sabe. A coesão lexal, bem interessante essa parte também da nossa aula de português. A coesão lexal, ela consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado, ou seja, ela é tipo o sinônimo, ou pertence ao mesmo campo lexal. São elas sinonimias, hiperonimias, nomes genéricos, entre outros. Aí aqui tem o exemplo. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Nesse exemplo aqui, eu posso substituir a palavra escola pela palavra instituição. Por quê? Porque instituição pode ser substituído por escola. É o quê? Sinonimia. Tipo aqui, nesse outro exemplo. Enquanto eu esperava uma menininha, veio ao meu encontro. Enquanto eu esperava, uma menininha veio ao meu encontro. A garota parecia assustada. Ela é o quê, pessoal? Ela é sinonimia. Por quê, professora? Porque a palavra menininha foi substituída por garota. Por isso, ela é considerada sinonimia. O avião já havia levantado o voo. De repente, o aparelho começou a fazer um ruído ensurdecedor. Ela é hiperonimia. Por que, professora, que essa frase é hiperonimia? Porque o avião foi substituído pela palavra aparelho, certo? Então, isso é chamado de quê, pessoal? Essas substituições, usando essas conexões, é chamada de coesão lexal, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre coerência textual. Ah, professora, a senhora está repetindo muito em relação à coerência textual. Pessoal, é sumariamente importante essa repetição sobre coerência textual, porque vocês são futuros técnicos em enfermagem e vão precisar preencher meu prontuário
quando eu chegar lá, precisando do atendimento de vocês. E eu vou querer um prontuário muito bem preenchido, muito bem feito, corretíssimo, usando todas as coerências necessárias que eu estou passando para vocês, certo? Vamos lá. Coerência textual. Um texto é coerente quando é possível interpretá-lo, viu? Como é importante a interpretação de um texto. Quando se interpreta um texto de forma clara, ele é chamado de texto coerente. O encadeamento das ideias não contradizem, ou seja, um fato sucede o outro, uma ideia traz a outra e com isso somos capazes de fazer, de produzir ou de reproduzir um texto coerente. A coerência se manifesta no plano das ideias, dos conceitos. Ela é também, pessoal, a lógica de ideias, que é o que eu acabo de explicar. Um texto que decorre da sua argumentação é o resultado, especialmente, dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Se eu disser para vocês, gente, eu quero que vocês produzam um texto para mim usando corretamente a coerência textual, a coerência que o texto necessita para fazer sentido. Então, vocês vão lembrar dessa aula. Fatores responsáveis pela coerência. Primeiramente, vem o conhecimento de mundo. O que é isso? É aquele proveniente de nossas experiências com o mundo, é o conhecimento sociocultural. Através dessa interação, armazenamos esse conhecimento, constituindo modelos cognitivos. Vocês sabem que cada região, cada país, cada estado, cada cidade, ela possui a sua própria cultura. E se formos para outra cidade, automaticamente quem nos recebe vai conhecer, vai perceber que nós não somos daquele meio ali, nós viemos de outro lugar. Conhecimento de mundo em si, ele é o quê? Ele é o conjunto de conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa vida e que são arquivados na nossa memória. São os chamados frames, rótulos, esquemas, planos de funcionamento, como a rotina alimentar, envolve, viu, pessoal? A rotina alimentar, café da manhã, almoço e jantar. Os planos, planejar algo com objetivo, tal como jogar um futebol. Temos também os scripts. Os scripts são o quê? São os roteiros, tal como normas de etiqueta. A maneira da gente se vestir, a maneira da gente se comportar diante das outras pessoas em um determinado lugar, a maneira da gente se expressar, da gente se dirigir para pedir uma informação. Isso tudo é considerado o quê? É considerado conhecimento de mundo e é essencial para a nossa vivência no mundo em que estamos, no planeta em que estamos. Para as interferências agora, tá? E o que é a interferência? É você interferir em algo, é você dar sua opinião, é você falar sobre algo. Através das interferências, as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Eu tenho um exemplo aqui. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Ou seja, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Por que esse exemplo? Porque a gente sabe que os indianos não comem carne de vaca, de boi, porque as vacas naquele país são sagradas. E isso é chamado de quê? De interferência, aplicada na língua portuguesa. Vamos aqui falar um pouquinho sobre fatores da contextualização. Alguns fatores, embora dispensáveis na fala, são fundamentais para o texto escrito. Por que são fundamentais no texto escrito? Para fazer sentido, para dar ideia, para conectar uma fala com a outra. São geralmente elementos gráficos como
data, local, assinatura e timbre. A gente usa isso em quê, pessoal? Geralmente nas cartas. Temos também título, fotografias, gráficos, disposição de páginas e conteúdo. Isso é usado em quê? Esse tipo de contextualização? É usado em jornais. Capítulos, capa, nome do autor, organização da estrutura. Isso é usado onde, meu povo? Em caso de livros. A gente sabe que na construção de um livro, de um TCC, de um artigo, a gente precisa utilizar capítulo, capa, contracapa, nome do autor e a organização estrutural. O que seria essa organização estrutural? A organização de todo o trabalho para que ele fique de forma clara aos olhos de quem vai ler. Informalidade. Falta de formalidade, de regras e convenções. Características do que é informal. Está bem claro isso aqui. O que não é formal, automaticamente é informal. A informalidade de um texto, de um evento. Qualidade do que não está em conformidade com a lei. Seu negócio segue na informalidade. Se uma pessoa trabalha de forma autônoma, ele está trabalhando na informalidade. Se uma pessoa abre uma pequena empresa e não registra imediatamente, ele está na informalidade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza, desvalorizará o texto. Eu tenho um exemplo aqui. O Brasil foi colonizado por Portugal. Isso é formal ou é informal? O que vocês acham? E, para finalizar a nossa primeira videoaula, eu passei 2 atividades para vocês. Professora, como é que eu vou fazer essas atividades? Você pode pesquisar no Google e ver as que eu coloquei aqui na nossa videoaula, responder, podem fotografar, podem escanear, podem digitar e me mandar, pode mandar no meu PV, pode mandar no meu e-mail, como vocês preferirem, tá, pessoal? Só lembrando a vocês, a minha forma de avaliar, ela não é que seja um pouco diferente. Ela é totalmente diferente dos outros professores. Eu acho. Eu avalio participação, eu avalio a assiduidade, eu avalio a forma do aluno se expressar, eu avalio a forma do aluno escrever, a maneira que o aluno escreve. Por quê, professora? Se a gente está aqui para aprender. Eu sei. Só que vocês são alunos com ensino médio concluído. Vocês são alunos de curso técnico já. E isso é sumariamente importante na minha avaliação, tá bom? A primeira atividade vai falar sobre a coerência e a coesão textual. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção, respondam e me enviam. Se tiverem dúvida, se vocês mandarem mensagem e eu não responder, é porque eu estarei em sala de aula juntamente com os outros alunos que estão presencial. Mas aí depois, quando eu chegar em casa, eu respondo a todos, tá bom? Essa é a primeira atividade. E essa aqui é a segunda, que é também sobre coesão textual. Essa atividade aqui, ela é bem interessante. Vocês vão observar ao ler que tem várias palavras repetidas. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês reescrevam esse texto usando o menos possível dessas palavras que estão repetidas, certo? Então, essa foi a minha videoaula, a nossa primeira videoaula. Eu espero que tenham gostado e eu estarei à disposição de vocês. Não sei se no momento que vocês estiverem assistindo essa videoaula, porque, como falei, vou estar em sala com os outros alunos. Mas, no final do dia, quem me mandar mensagem, quem quiser tirar alguma dúvida, eu responderei todas. Um abraço, boa sorte, sucesso
e muita paz para nós.